Amigos, agora no vídeo 5 da série da realidade e a verdade, além de outras coisas, quero dizer que tudo que não for comprovado à luz da realidade da ciência não é verdade. Sobre isso já falei em vídeos anteriores, que a verdade do soro antiofídico deriva-se da realidade do veneno de cobras, conhecidas também como serpentes. Já a verdade das vacinas consiste na realidade do próprio vírus. Reflexão, veneno, vacina e a condição humana. Vamos aprofundar mais nesse tema. A verdade é simples e ao mesmo tempo poderosa. O soro antiofídico só existe porque o veneno da serpente é real. A vacina só existe porque o vírus infeccioso também é real. Essa é a verdade comprovada. Ou seja, toda cura nasce da existência de um problema real, e o problema mais grave é o pecado. O princípio ativo da destruição. Tanto o veneno quanto o vírus possuem uma função clara: desestabilizar o organismo, atacar células, tecidos e órgãos, enfraquecer o sistema de defesa e, no limite, consumar a morte de Gênesis 2:17. Se tratam de princípios ativos do desequilíbrio orgânico humano. E é exatamente por isso que o corpo precisa reagir contra o veneno, vírus e a morte. E a grande questão está na fragilidade humana, mais conhecida como vulnerabilidade, que é a realidade do pecado. Agora vem o ponto central. Por que o corpo humano precisa lutar tanto para sobreviver? Sobre isso, segundo as interpretações dos anjos, desde Gênesis 3:1-6, a humanidade carrega uma condição de fragilidade. E em Gênesis 2:17, essa condição é descrita como uma sentença, a morte. Ou seja, o ser humano já nasce condenado à morte, e a velhice é um dos agentes dessa morte. Uma falha real que é chamada de pecado em Romanos 5:12. Algo que atravessa gerações passadas de pai para filho através do aparelho reprodutor humano. O símbolo da cruz, como uma espada invertida. Essa condição é representada pela cruz, fixada desde o princípio da raça adâmica, fincada no primeiro céu e na primeira terra, anunciada em 2 Pedro 3:10 e em Apocalipse 21:1. Não apenas como um símbolo religioso, mas como uma força que transcende a barreira do entendimento humano. Uma estrutura que aponta para a realidade da morte que acompanha a humanidade ao longo da vida. Romanos 5:12. Seja pelo envelhecimento, por doenças, por vírus, veneno ou por agentes externos. E nesse cenário, o corpo humano está constantemente sob pressão. A limitação do organismo. O ponto mais importante é este. O corpo humano, por si só, então vulnerável, não consegue se defender plenamente. Ele precisa reagir, aprender, adaptar-se, fortalecer-se. E sempre precisa de ajuda externa, a exemplo de soros, vacinas, tratamento, para equilibrar aquilo que foi desequilibrado desde o seu nascimento pelo pecado. Conclusão com força. A lógica é direta. Onde existe ataque, precisa existir defesa. Onde existe fraqueza, precisa surgir reação. O veneno e os vírus revelam o risco. O soro e as vacinas revelam a resposta. E o corpo humano revela a luta constante entre os dois, exatamente porque, por si só, não tem resistência orgânica ao ponto de superar a ameaça de morte. Mensagem final. Mais do que um problema, essa realidade mostra algo essencial. O ser humano não foi feito para permanecer em estado de fraqueza, mas para reagir, aprender e buscar superação. No entanto, a vulnerabilidade veio de acordo ao escrito em Gênesis 2:17, associada com Gênesis 3:1-6. Mas como é que o homem consegue converter esse quadro em caráter permanente se o soro e as vacinas só têm efeitos momentâneos? Só existe uma resposta para esse problema, o batismo com Espírito Santo e fogo, e se trata de um processo simples e prático, já explicado no vídeo 2 da série. O batismo com o Espírito Santo, já postado em minhas redes sociais e com mais detalhes nos livros que eu escrevo. Nesse caso, se temos um problema, temos também dois caminhos. Um é o de acostumar preso por ele, até a hora da morte.
No entanto, se queremos viver em liberdade, devemos seguir outro caminho e, com coragem, enfrentar o problema, acabando com ele pela raiz, de acordo ao escrito em Mateus 3, 10, 12, de uma vez por todas. A lógica bíblica é clara. O corpo humano, a partir de Gênesis 3, 1, 6, já nasce condenado à morte de Gênesis 2, 17, exatamente porque nascemos de uma transgressão cósmica que, no princípio, produziu uma falha genética humana, que ao longo da história adâmica é passada de pai para filho através do aparelho reprodutor humano. Essa falha na Bíblia é conhecida pelo nome de pecado, descrito em Romanos 5:12. O curioso é que o pecado bíblico mencionado em Romanos 6:23 é simbolizado pela cruz, que em realidade é uma espada invertida que sangra o corpo humano, mais conhecido como o primeiro céu e a primeira terra, anunciados em 2 Pedro 3:10 e em Apocalipse 21:1, há séculos e gerações inteiras. Esse pecado é uma falha genética que impede o sistema orgânico humano a se defender sozinho da cruz, que quando não por outros agentes mortais, a exemplos de venenos e vírus, segue matando o corpo humano através da idade. A partir desse princípio, faz bem a pessoa que entende que o pecado mencionado em 2 Coríntios 5:21 causou a vulnerabilidade corporal do Mestre Jesus através da cruz. Em João 19:28, 30, mas foi vencido. O mesmo terá que ser feito pela humanidade atual, sob grave risco de morte anunciada em Lucas 9:24-27. Pois é essa mesma cruz que, segundo o escrito em Lucas 9:23, está hoje algemando os pés e as mãos da humanidade, através da vulnerabilidade do corpo humano nascido do pecado. Amigos, por aqui fica o assunto do vídeo 5, com mais detalhes nos livros que eu escrevo. No próximo vídeo, teremos o conhecimento que o homem precisa, no sentido de aumentar o seu índice de anticorpos, de forma natural, em um processo simples e prático, sem depender mais de vacinas. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o João Batista, São Paulo, Brasil, 3 de maio de 2026.